Boa noite, gente membresina, boa noite, gente peregrina, e boa noite a todos os espectadores do Tenda do Necromante. Hoje é esse aqui, o pecado de Adão e Eva foi um acidente? Vamos lá. Vamos olhar a narrativa do Jardim do Éden sob a ótica do personagem Deus, que se transforma no conteúdo da pregação religiosa. Deus cria o casal, Adão e Eva. Estou simplificando, porque primeiro cria Adão, depois cria... Vamos simplificar. Criou o casal. Ele tem os melhores planos para esse casal. E o maior dos planos que ele tem para o casal é que esse casal não morra nunca, viva para sempre, no Jardim do Éden. Para isso, ele toma uma providência. Ele coloca lá uma árvore da vida. O texto não diz se mais tarde o casal vai poder comer da árvore da vida, então basta comer um fruto que vive para sempre, ou se é uma árvore da vida que, à medida que você vai comendo, você não morre. Isso não é dito. Mas me parece que das duas, uma. Ou o casal basta comer uma vez e não morre nunca mais, e então eles não comeram, ou ele pode comer quantas vezes quiser, ele só não pode parar de comer, porque se ele parar de comer, ele perde a imortalidade. A gente não sabe o que acontece. Só sabe que eles serão expulsos do jardim e o texto dirá, para que não eles comam da árvore da vida e vivam, né? Então, eles são afastados da presença da árvore da vida, o que significa que das duas uma, ou eles não tinham comido e não vão comer, ou eles tinham comido, mas não adianta, porque a partir de agora, se não comer mais, vai morrer, digamos assim. Mas, como é uma dádiva muito importante, Deus não quis dar essa dádiva gratuitamente. Deus impôs uma condição, que é eles não podiam comer da árvore do conhecimento do que é bom e do que é ruim. Não é a árvore do conhecimento do bem e do mal, até porque bem e mal não existe. É uma tradução equivocada. É como se o texto fosse grego, né? E o texto não é grego, o texto é hebraico. É a árvore do Tov e do Ra. Ra é desgraça, né? Coisa ruim. E Tov é uma coisa boa, bom ou uma coisa boa, e até os bens, né? Os meus bens. Significa que se você comer daquele fruto, do fruto daquela árvore, você adquire a competência, a prerrogativa de experimentar o que é bom e o que é mal. Você passa a decidir por você mesmo o que é bom e o que é mal para você. Por isso a declaração: sereis como os deuses, conhecendo, experimentando, tendo a liberdade para fazer o que quiser e decidir o que é bom e o que é mal. A questão, então, é autonomia. Deus cria um casal, pretende que esse casal viva para sempre, mas o preço para que Deus permita que eles vivam para sempre é que eles não tenham autonomia. Tem que ser crianças o resto da vida. Eles não podem adquirir a competência de decidir por conta própria o que é bom e o que é ruim. Pressuposto está que eles devem ficar sempre à mercê da decisão de Deus. Deus é que vai dizer para eles o que eles podem e o que eles não podem, o que é bom para eles e o que é ruim para eles. Mas não é apenas uma imposição para o preço da árvore. Deus me parece estar absolutamente determinado a não permitir que o casal recém-criado adquiram autonomia.
por alguma razão, Deus odeia a autonomia, Deus odeia pessoas autônomas. Deus gosta de pessoas subservientes, passivas, cordatas. Por quê? Porque ele diz que no dia em que o casal, que ele acabou de criar, e que ele acabou de criar para viver para sempre, comer da árvore que lhes daria competência de experimentar o que é bom e o que é ruim, nesse dia o casal morreria. E aí começa a história. Fica lá o casal, peladão, e aí come de todos os frutos das árvores, eventualmente da árvore da vida, se é um fruto que você pode comer todo dia, né? Enquanto você estiver comendo, você vive. Se você para de comer, você não é mais eterno. Mas aí o que ocorre? Uma cobrinha se aproxima, toda astuta, peladona também, nua, né? Era a mais nua dos animais que Deus tinha colocado no jardim. Aí chega para Eva e fala assim: escuta, Eva, o que Deus falou no negócio da árvore mesmo? Ah, Deus falou que a gente não pode comer nem tocar naquela árvore. Porque se a gente comer daquela árvore, tocar naquela árvore, a gente vai morrer. Aí a serpente, um monte de gente insiste que a serpente não mentiu, mas a serpente mente para ela. A serpente vai dizer para ela: não, fique tranquila, Eva, fique tranquila. Deus está te engrupindo. Deus está te enrolando. Morre nada. Pelo contrário. Quando você comer daquela árvore, além de você não morrer, você vai ser como os deuses. Você vai decidir por conta própria o que é bem e mal. Você vai ser igual Yahvé. Para que você precisa ficar obedecendo Yahvé? Você vai ser igual Yahvé. Se Yahvé pode decidir o que é bom e o que é ruim, você também decide. E não vai morrer, não. Veja que é engraçado, é a estratégia da mentira política, né? E da mentira da mídia, por exemplo. Porque mais mentiroso do que a política é a mídia. Que é assim, no meio da mentira, você fala uma verdade. Porque aí você se agarra àquela verdade para acreditar, porque você é doido para acreditar em mentira, para acreditar nas mentiras. E se você começar a duvidar, e você corre naquela verdade, aqui é verdade. Ó. Só que de 300 coisas que a mídia está falando, uma é verdade, o resto, 299 é mentira. A serpente fez isso, né? Falou uma verdade, você será como os deuses. Você vai experimentar, conhecer, decidir o que é o bom e o que é ruim para você. E você não vai morrer. Aí é mentira. Aí a Eva fica olhando para o fruto, aí fica olhando para o fruto, aí fica olhando para o fruto. Por isso que no Novo Testamento fala que o pecado, a concupiscência vem pelos olhos, né? E aí ela ficou olhando, aí viu que a fruta era saborosa, deu água na boca. Não vou morrer, não. Deus estava mentindo, ele não quer que eu coma esse fruto, ele estava mentindo. Vou comer o fruto. Aí como o fruto. A hora que eu como o fruto, danou-se. Ela come, dá para o marido dela comer. Aí os dois imediatamente descobrem que estavam nus. Reconhecem a sua transgressão. Não tem nada a ver com sexo, nada a ver. Quem vê sexo aí está precisando fazer sexo, entendeu? Se você olhar para a gente, enxergar sexo, você está com falta. Está em atraso, aí o seu cérebro está cheio de espermatozoide batendo assim, faz sexo, faz sexo, faz sexo. Porque não tem nada de sexo aí. Eles estão nus porque, em hebraico, a palavra perdão, que não é perdão, não existe perdão na tradição do Segundo Templo, nem no cristianismo. A palavra que a gente traduz equivocadamente por perdão, porque perdão não é cobrir. Você cobre, né? É cobrir. Então, o narrador vai botar Adão e Eva nus, porque no final da história eles serão cobertos. A primeira coisa que eles tentam fazer é cobrir a sua nudez. Né? E para cobrir a sua nudez, eles fazem lá tangas de folha. A prova de que não tem nada a ver com sexualidade é que as mamas de Eva ficam de fora. Ficam de fora. Quem imagina a Eva fazendo, sabe, nas revistinhas religiosas, tem aquelas folhas de figueira assim, tapando o sexo e as mamas. Esquece que é só uma tanguinha. A palavra mesmo é para cinto. Aquele cinto de você botar
assim na cintura para prender a espada, é aquilo que ele faz. Então Eva bota a tanguinha, Adão bota a tanguinha, e aí fica assim todos assustados porque eles próprios sabem que erraram, não precisa vir mais Deus e condená-los. E automaticamente eles sabem que fizeram besteira. Aí vem Yahvé, como se não tivesse sabendo nada, né? E aí, cadê Adão? Adão, onde você está, Adão? Ô, Adão, chega aí, Adão. Aí vê Adão lá escondido atrás da moita, e quando eles se aproximam, vê que eles estão de tanguinha. Ué, Adão, que tanguinha é essa aí? Por que você se escondeu? Ah, eu escondi porque eu vi que estava à noite e tive medo. Olha o manual, né? Religioso. Reconheça-se como pecador e tenha medo de Deus, porque Deus mata os pecadores. Aí eu tive medo. Ah, mas por que você teve medo? Você comeu da árvore que eu falei para que você não podia comer? Ah, Adão, aí eu comi, mas foi a Eva que me deu. É assim, ó, aqui no jardim é um tal de nego dá. O senhor deu Eva para mim, aí a mulher que o senhor deu para mim deu da maçã para mim, eu comi. Eu fui fruto de 2 dados. O senhor deu Eva para mim, a Eva me deu a maçã, eu comi. Não tem nada a ver com isso. Tentou tirar o copo fora, né? Aí Yahvé muito pacientemente, Eva, o que houve? Não, uma serpente mentiu para mim, falou que eu podia comer, que não ia morrer. Estou lascada, já vi que deu sal, deu ruim. Aí a Vé vai para o final da fila, no final da fila está a serpente. Serpente, porque você fez isso? Você vai rastejar, vai comer pó. Eva, porque você fez isso? Você vai se lascar toda no parto. É como se você tivesse teus ossos todos se quebrando todo. Mas vai ser pior ainda. O seu desejo vai ser para o teu homem e ele vai te dominar. Você vai ser capacho dele agora. E Adão, não fica felizinho porque você vai dominar a Eva, não. Você vai trabalhar igual um cavalo, só igual um porco, e a terra vai te dar uns minguadinhos de umas batatas, de uns aipim lá, porque chega de vida boa. Terminou a cena aí? Claro que não terminou a cena aí, porque se terminasse a cena assim, a narrativa tinha entrado em contradição. Porque Yahvé não falou nada sobre dor no parto, sobre o desejo sexual ser retribuído com domínio por parte do homem em relação à mulher, o trabalho de cavalo do camponês. O que tinha sido dito na entrada é, no dia que você comer do fruto, você vai morrer. Então, por que agora, em vez de morrer, tem condenações? É porque o que vai acontecer é o seguinte: diante da condenação, da sentença, qual condenação? Você comeu da árvore. Qual sentença? Vai morrer. Diante da sentença, Yahvé toma uma decisão. Que vai morrer, vai morrer. Não tem como não morrer, vai morrer. Mas a morte pode ser adiada. Não precisa ser hoje. Vou arrumar um jeito de você adiar a sua morte. Mas antes de adiar a sua morte, você vai viver, mas não vai viver no bem bom como está hoje aqui, não. Acabou a boa vida, você não vai morrer hoje, vai morrer ano que vem, ou no outro ano, ou no outro ano, ou no outro ano, mas eu vou fazer com que esses anos em que você viva seja de castigo. Vai ser dor e domínio por parte do homem para você, Eva, e vai ser trabalho igual um cavalo para você, Adão. Mas para vocês não morrerem agora, vou fazer o seguinte, vou matar esse bicho aqui, aí matou o bicho, pegou a roupa de pele do bicho e cobriu o pecado de Adão e Eva. Isso é um mito de origem, nos termos clássicos da fenomenologia da religião, é o texto judaico do Templo de Jerusalém que explica por que é que o sacerdote faz o sacrifício substitutivo para todo judeu e judia pecadores. Por quê? Porque o próprio Yahvé, no início da história, quando o primeiro casal pecou, ele próprio fez o sacrifício. Então,
O sacerdote representa Yahvé, que faz o sacrifício que Yahvé fez, e os camponeses representam Adão e Eva. Terminou a narrativa. Essa narrativa vai ser tomada pela igreja e reproduzir esse enredo, né? Porque Paulo o fez, a igreja continua fazendo, ela leu mais ou menos, não exatamente nesses termos, porque ela vai inventar um monte de história aí por conta da questão da alma, né? Então, como ela meteu a alma aí na história, o enredo trinca todo, porque ela tem que inventar que morte aí não é a morte é outra coisa, e aí tem que fazer a alegoria do texto. Mas, mesmo fazendo a alegoria do texto, a igreja lê a narrativa por esse aspecto aí. Lendo por essa ótica, é um acidente. Não era para acontecer. Não estava previsto. Não era o que se pretendia. O que se pretendia era que Adão e Eva vivessem para sempre, felizes e peladões, no Jardim do Éden, sem trabalho, sem dor, sem domínio do homem sobre a mulher, sem suor, nada, a vida fácil, tranquila, beleza. Mas a serpente tentou e mentiu para Eva, e então todos os planos de Deus foram por água abaixo. Vamos olhar a narrativa ainda, mas agora pela ótica de Adão e Eva. Os dois se encontram no jardim, uma vida maravilhosa, árvores com todo tipo de alimento, nenhum trabalho, nenhuma dor de cabeça, nenhuma dificuldade, absolutamente nada. Apenas uma limitação. Não podia comer daquela árvore ali. Não vamos especular sobre a narrativa, porque quem especula sobre narrativa desrespeita a narrativa, você tem que ficar nos limites da narrativa e só. Uma cobra se aproxima de Adão e Eva e diz: Eva, estou vendo que você está comendo todas as árvores, né? Estou menos aquela ali. Por que você não come daquela árvore ali? Come de todas as outras? Aquela você já comeu 17 vezes e aquela ali você não come. Ah, porque aquela, Deus falou que não pode comer daquela não. Não pode nem tocar, quanto mais comer. Ah, mas por que não pode? Ah, porque ele falou que no dia que a gente comer, ele vai matar a gente. Não, mas é mentira dele, não vai matar não. Não, ele falou que vai matar. Sim, mas ele também falou para vocês que vai matar no dia que você comesse, mas ele falou que é árvore do conhecimento do que é bom e do que é ruim, não é? Isso, é árvore do conhecimento do que é bom e do que é ruim. Se eu comer, eu vou morrer. Não, ele disse que você vai morrer para você não comer, porque ele não quer que você coma. E aí, para você não comer, ele mentiu para você dizendo que você vai morrer. Mas, na verdade, é a árvore do conhecimento do que é bom e do que é ruim. Se você comer, você vai ser igual a Yahvé. Como assim eu vou ser igual a Yahvé? Você vai ser igual a Yahvé. Você vai ser dona do seu próprio nariz, dona da sua própria vida. Você não vai dar satisfação para ninguém, você vai ser absolutamente livre, alforriada, emancipada e autônoma. Você tem certeza que eu não vou morrer? Não, absoluta. Pode comer, pode confiar. Vai lá. Aí Eva vai e come. E quando ela come e o marido dela come porque ela oferece para o marido, os dois reconhecem que erraram e que estão no sal. E Yahvé se aproxima deles e, como havia dito, falou: mas eu não falei para vocês que se vocês comessem da árvore, vocês iam morrer? O senhor falou, mas a cobra mentiu. Pois é, a cobra mentiu, vocês vão morrer. Ah, mas a gente não quer morrer, porque a gente errou, mas a gente não quer morrer. Mas não tem jeito. Vocês comeram da árvore e agora vocês vão morrer. Mas não tem jeito? Bem, o único jeito é adiar. Não tem como suspender a pena. Vocês serão condenados, foram sentenciados e vão ter que cumprir a pena. E a pena é capital. Mas eu posso arrumar uma alternativa. Em vez de eu matar vocês, agora eu faço um sacrifício substitutivo, uma morte alternativa, porque morte tem que ter e hoje. Não dá para que
o jardim fique com o pecado à mostra. Temos que cobrir esse pecado aí. E para cobrir esse pecado, só sangue. Então tem que derramar sangue. Vocês lembram do Novo Testamento, né? Sem derramamento de sangue não há cobertura do pecado. Então temos que derramar sangue. Mas só tem nós dois aqui. O senhor vai cortar sua própria cabeça? Não, a gente corta ali de um animal. Para isso que eu fiz o animal. Aí vai lá, pega o animal, mata o animal, o sangue do animal é derramado, ele pega a pele desse animal e cobre a nudez de Adão e Eva. Muito bem, agora cumpri a minha palavra, houve morte, houve derramamento de sangue, era para vocês morrerem, mas em vez de eu matar vocês, eu matei o bicho. Igualzinho a igreja fala hoje, era para você morrer, mas em vez de Deus matar você, matou Jesus. É a mesma história, Jesus é tirado dessa história. Mas agora vocês vão viver um tempo, mas não vão mais comer da árvore da vida, não. Vocês perderam o direito de viver para sempre. Vão viver enquanto fizerem sacrifícios. Enquanto vocês fizerem sacrifícios, vocês vão vivendo. Mas não vai ser uma vida boa, não, porque eu vou castigar vocês pelo que vocês me obrigaram a fazer aqui. Então, Eva vai sentir todo o parto, vai ser dominada pelo marido dela, no caso Adão, e Adão vai trabalhar igual um cavalo, porque até agora ele comeu o frutinho, ele botava a mão assim, o fruto caía na mão dele, falando, me come, me come, me come, e agora ele vai lá, vai ter que arrumar enxada, capinar igual um cavalo, e o solo vai ser muito duro, muito seco. Isso quando aquele solo der alguma coisa, mas para aprender nunca mais fazer besteira. Mas também não vai adiantar aprender nada, porque se aprender vai morrer do mesmo jeito que vão morrer. De novo, um acidente. Não estava previsto. A serpente enganou Eva, Eva convenceu a Adão, não o enganou porque Eva não sabia que era mentira da cobra. Ela acreditou na cobra. Então, você não pode dizer que Eva mentiu para Adão. Eva induziu Adão a erro, porque ela acreditava que a serpente tinha dito a verdade, como um monte de peregrino acredita que a serpente falou a verdade até hoje, mesmo depois da playlist de Gênesis 2, 3. Mas não, a serpente mentiu para Eva, Eva então induziu seu marido a erro, os dois comeram, mas não era para acontecer. Se eles não tivessem comido, eles viveriam para sempre numa vida maravilhosa no Jardim do Éden. Professor, mas o senhor não fez a live para isso, fez? Não, claro que não. O que há de igual nessas duas leituras que a gente fez? São leituras de tonteria. Tonteria pura. Porque nós vemos tudo errado. A gente fica olhando a narrativa. Qual é o erro da primeira narrativa? A gente acha que Yahvé tem realidade. Que Yahvé é uma pessoa autônoma, ontologicamente constituída, independente, que tem vontade. Não. Yahvé é um personagem da narrativa. Nem conta. Mesma coisa Adão e Eva. A gente é capaz de fazer estudos psicológicos de Adão e Eva. Já vi. Leituras sociológicas de Abraão e leituras psicológicas de Adão e Eva. É de dizer assim, vergonha alheia. Vergonha alheia. A pessoa cita 300 artigos para fazer análise psicológica de Adão e Eva. É ridículo. São personagens, não existem. São controlados por uma pessoa. A gente tem que olhar para Adão e Eva e perguntar se foi um acidente, olhando para a única instância desse texto que existe de verdade. E adivinha quem é? O autor. Bem, olhando para o autor, a gente não precisa repetir a narrativa, porque eu já disse a narrativa 2 vezes. Pela ótica da divindade, pela ótica de Adão e Eva. O que a gente precisa se perguntar é por que o narrador escreveu essa história? Por que o narrador escreveu uma história em que Deus cria Adão e Eva, era para viver para sempre, eles não podiam comer da árvore, eles comem da árvore, comendo da árvore, Deus teria que matá-los, mas Deus então adia a morte do casal,
mercê de ter instituído um sacrifício. Para não matar Adão e Eva, matou o bicho, fez roupa de pele com o bicho morto e cobriu Adão e Eva com a pele do bicho morto. Para que ele escreveu isso? Ele escreveu isso porque o objetivo da narrativa de Gênesis 2:3 é instaurar, inaugurar, implantar o sacrifício substitutivo. Vamos, então, dar um passo atrás. Por volta do século V, no século VI, não, porque o século VI termina por volta de 515 com a construção do Templo de Jerusalém e alguma instalação para Zorobabel. O Templo de Jerusalém é a nova criação, Gênesis 1, e, obviamente, há lá uma instalação mínima para as prerrogativas de Zorobabel, que é o rei. Então, o projeto no século VI termina com a restauração da monarquia. No regime monárquico, você tem, de novo, um profeta cultico e um sacerdote. Esse era o modelo a ser reconstruído. Exatamente como era no modelo de Josias, como era no modelo de Ezequias, de Asa, de Josafá, que é o rei é representante da divindade e ele exerce a sua representação divina por meio de dois braços religiosos, o oráculo, profeta cultico, e o rito, sacerdote. Então, não tem alteração da cultura judaíta, da teologia judaíta, voltaria a ser como sempre foi. Mas nós não sabemos o que aconteceu. Zorobabel some ou morre, ninguém sabe. Ninguém sabe. Se alguém falar para você que sabe, está mentindo para você. Ninguém sabe o que aconteceu com Zorobabel. Mas o que a gente sabe é que o sumo sacerdote assume o poder em Jerusalém. Aquele que seria o sacerdote de Zorobabel, que não tem autoridade nenhuma, poder nenhum, o sacerdote do rei não tem autoridade nem poder nenhum, assume o poder. Assumindo o poder, ele decide mudar, e ouçam literalmente o que eu estou falando, mudar totalmente a religião dos camponeses. Tudo. Não vou entrar em detalhes, mas eles jogam toda a religião camponesa fora e inventam uma nova religião. E nessa nova religião, a base é Gênesis 2:3. O que os sacerdotes dizem é: nós vamos controlar os camponeses por meio de uma teologia específica. Nessa teologia, os camponeses serão assumidos como pecadores. Isso é novidade, isso não existia no período pré-egípcio, não existe, é uma invenção sacerdotal. É camponês, tem duas pernas, é pecador. Para que seja pecador, a fonte da onde ele sai é imundície, é a mulher. O sangue puerperal, o sangue menstrual é prova de que ele é imundo. Então, mulher e homem são pecadores. Mas mais, são pecadores diante de um Deus de santidade, que não pode tolerar o pecado. É ridícula essa teologia. Não pode tolerar o pecado. Não podendo tolerar o pecado, a única alternativa que resta para esse Deus santo diante do pecado é matar o pecador. Mas é disso que se trata, é para isso que os camponeses serão tratados como pecadores. A teologia da morte obrigatória do pecador será inventada. Isso tudo é invenção dos sacripantas de Jerusalém. É para a implementação do sacrifício substitutivo do que viverá o Templo de Jerusalém, daí até a sua destruição em 70 depois de Cristo. Como Deus não quer matar o camponês, Deus então estabelece uma alternativa.
que é morrer tem que morrer, sangue tem que ser derramado, mas não precisa ser o do pecador, pode ser o do animal substitutivo. Então, cada judeu e cada judia acaba essa conversa fiada de culpa coletiva, não, nada de vir um morador da cidade e fazer sacrifício pela cidade. Não, 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 não. São 200 pessoas naquela cidade, as 200 têm que fazer uma fila aqui, cada um com seu animal, para sacrificar aqui em Jerusalém. E aí, você sacrificando, Deus não te mata. Esse ano. Mas ano que vem, você tem que voltar a Jerusalém e fazer sacrifício de novo, porque se você não fizer novo sacrifício, Deus te mata. Então, o objetivo da narrativa é instaurar uma obrigação camponesa. Qual obrigação? Ir a Jerusalém para fazer o sacrifício, seja da rolinha, seja do cabrito. E por que ele tem que ir a Jerusalém fazer o sacrifício? Porque ele é um condenado, apenado, sentenciado à morte. Ele está no corredor da morte. É isso que o Templo de Jerusalém faz. Judá passa a ser um corredor da morte. Todo judeu e toda judia estão sentenciados a morrer. Mas, se eles forem a Jerusalém, cada um, se é marido e mulher, tem que ir o marido e a mulher. Se é a mãe e o filho, tem que ir a mãe e o filho. Como no caso de Maria e Jesus, né? Que vai os dois no Templo de Jerusalém para se purificarem. Porque todo macho que nasce de mulher e toda fêmea que nasce de mulher são imundos, inclusive a mulher que pariu. Então tem que correr no Templo de Jerusalém para fazer a purificação, senão Deus mata. Um menino ouviu a live que eu falei sobre isso, aí veio me explicar, me ensinar, porque eu sou ignorante, que Jesus fez isso como exemplo. Jesus tem 8 dias de nascido. Eu nem retruquei, eu só deletei, né? Vai fazer o quê? O não tem cérebro. Jesus fez isso para cumprir a lei, com 8 dias de nascido. Não tem condição de conversar com quem já perdeu todas as faculdades cognitivas. Mas então, o judeu terá que vir a Jerusalém para fazer o sacrifício, e se ele fizer o sacrifício, então Deus se compromete com ele de adiar a sentença mais um ano. Então ele volta para o corredor da morte, mas agora a execução dele é adiada para o ano que vem. Aí ano que vem ele tem que voltar a Jerusalém, faz outro sacrifício, e aí mais um ano, ele vai adiando, ele vai adiando, ele vai adiando, ele vai adiando, infinitamente, até que chega a data definitiva da morte dele. Então vamos perguntar, foi um acidente? Não. Está premeditado. A narrativa foi escrita para Adão e Eva pecar. Não foi um acidente, não tem uma história verdadeira nisso, nenhum dos atores estão vivendo por conta própria, todos os papéis estão pré-determinados, e a Vé só pode fazer o que fez, a serpente só pode fazer o que fez, Adão e Eva só podem fazer o que fez, não há autonomia verdadeira, não há gente verdadeira, não há nada de verdadeiro nesse texto. Apenas a teologia do Templo de Jerusalém sendo desenhada usando bonequinhos para representar a teologia. Sabe quando você faz uma revista religiosa, aí você faz uma página, 2 páginas de lição escrita, aí um ilustrador faz a ilustração que ilustra aquilo? É isso. Gênesis 2:3 é a ilustração pedagógica da teologia do Templo de Jerusalém para ser lida de vila em vila de Judá, para que os camponeses entendam qual é, a partir de agora, a cosmovisão que impera em Judá. Você é judaíta? Sou. Sua mulher é judaíta? É. Pois agora vocês são pecadores e Deus vai matar você. Mas como assim? Repete. Nós somos pecadores e Deus vai matar a gente. Isso. Parabéns, aprendeu. Mas aí, Deus vai matar se eu sair na rua? É, mas faz o seguinte. Se você for em Jerusalém
e fizeram o sacrifício, você ganha 1 ano de vida. Então, Adão e Eva não pecaram porque a serpente mentiu. Yahvé não pretendia fazer com que Adão e Eva vivessem para sempre. Tudo isso é artifício retórico. Nada disso tem realidade. O sujeito pensou assim: precisamos uma história que determine a situação teológica do camponês. Ele é pecador e Deus vai matar, mas ele tem que vir no tempo de Jerusalém e fazer sacrifício. Que história vamos montar? Um dá uma ideia, outro dá ideia, outro dá ideia. Que tal uma ideia, uma história assim? Deus faz um casal, aí era para viver para sempre, porque aí a gente vai dizer: olha o que vocês perderam. Vocês são pecadores mesmo, perderiam viver para sempre. Não ia sofrer, não ia ter dor, não ia capinar igual um cavalo, a mulher não ia ser capaz do homem, a vida ia ser... Todo mundo sabe qual é a melhor vida. Você percebeu? Até o tempo de Jerusalém sabe o que é a melhor vida. Você não precisa trabalhar igual um cavalo, o homem não montar na mulher como um domador de cavalo, a gente não sentir dor, mas tudo isso vai ser utilizado como castigo para a população, né? A vida da população ainda é retornada sobre ela como um castigo a mais. Mas por que foi criado um castigo a mais? Porque no final da história, Deus sai com aquela Deus ex machina, né? Uma saída estratégia. Olha, eu disse que vocês iam morrer, e de fato tem que morrer, tem que derramar sangue, mas não é você que vai morrer, quem vai morrer é o bicho. Mas isso já estava determinado, a história já foi escrita para matar o bicho. O que estava determinado a entrar na narrativa é o sacrifício do bicho. Mas para o bicho ser sacrificado, era preciso que o casal tivesse pecado. Mas, se Deus está criando um casal, então ele cria um casal com pecado? Não. Deus criou o casal purinho. Então o casal tem que pecar. Como é que o casal vai pecar se Deus criou ele purinho? Mete aqui alguma coisa para gerar o pecado. Então pega a serpente. Mete a serpente aí, a serpente vai tentar Eva, e aí ela vai pecar por conta da serpente. Não, Yahvé não tem culpa. Então, Yahvé está livre da história, Yahvé é o criador, fez tudo certinho, a serpente é que foi lá e enganou a Eva, Eva que é a tonta que caiu na conversa da serpente, e Adão mais tonto ainda porque caiu na conversa de Eva, que caiu na conversa da serpente. Então, conseguimos fazer com que o casal peque? Conseguimos. Tá tudo beleza? Tá tudo beleza. Quando a população ouvir essa história e entenderá que eles são pecadores e que tem que vir a Jerusalém, entenderá. Mas por que eles vão acreditar na gente? Vão acreditar na gente primeiro porque a gente está falando com autoridade. Se eles não acreditarem, a gente senta o cacete neles. Vão acreditar na gente porque a gente está deixando claro que porque eles pecaram, a mulher sente dor no parto. A mulher sente dor no parto? Sente. Então, a hora que ela sentir dor no parto, ela vai lembrar: sinto dor no parto porque Eva pecou. O homem, o camponês, faz a camponesa de gato e sapato? Faz. Então, a hora que a camponesa for feita de gato e sapato pelo camponês, ela vai perguntar: mas por que eu sofro? Ah, eu sofro porque eu sou pecadora. Nada muito diferente da mulher que é espancada no Brasil. Há 2.500 anos que esse sistema se perpetua. Mas aí é a Eva, e o camponês? Não, o camponês não está trabalhando igual um cavalo, sua, igual uma besta, sua. Então, vamos dizer que isso é maldição. Então, a hora que ele estiver lá na horta, meter na enxada e começar a escorrer o suor, ele vai lembrar: eu sou igual um porco porque eu sou um pecador. A gente mete marcadores subjetivos neles, então, quando eles experimentarem isso, vão saber que são pecadores. E o crème de la crème, que é o quê? Vamos obrigar eles a ensinarem isso para os filhos e para os netos. Porque eles são mentes de dois mundos. Até ontem eles viviam no mundo dele, e agora a gente está forçando eles a viver no nosso mundo. Eles vão ter memória do outro mundo. Mas o filho dele já não tem lá muita memória. E o neto nunca vai ter conhecido a vida dos avós. Já vai desde pequenininho saber que é pecador, que a mãe sente dor porque é pecadora, então sinta dor mesmo, que o pai faz dela pano de trapo porque ela é pecadora, então faça mesmo, pai, quando eu crescer eu vou fazer também.
e o homem trabalha igual um cavalo e sua feito um porco porque é pecador. Então, não tem jeito. Está resolvido. Mas será se vai dar certo isso? Ou espere. Espere passar 2.500 anos que você vai ver umas 4 bilhões de pessoas. 4 bilhões sumos sacerdotes. Mas em Judá só tem 50 mil. Mas vai vir um cara chamado Paulo que vai pegar esse troço que é aqui só de Jerusalém, e dessa turminha aqui, e vai botar no mundo inteiro, meu amigo. A gente vai arrebentar a boca do balão. Não vai ter princípio teológico na história e no planeta. Que planeta? Não, no futuro a gente vai descobrir que... Aqui a gente acha que é terra plana, mas no futuro a gente vai descobrir que é um globo, e no globo inteiro não vai ter nenhuma teologia mais bem sucedida do que essa. E tem mais. Essa é uma teologia mais bem sucedida do que a própria solução do matar o bicho. Porque o casal, porque pecou, o filho dele já é pecador, o neto é pecador, o cara nasce pecador. Agora, para a gente não matar ele, ele tem que vir aqui no Templo de Jerusalém. Ou seja, a salvação é mais cara do que o pecado. O pecado é mais eficiente do que a salvação. Depois, Deus vai matar o filho dele, mas mesmo assim, porque o filho dele não resolve tudo, não. Só resolve para aquele que levanta a mão. Né? Ele é pecador, tem que levantar a mão. Se levanta a mão, está salvo. Se não levanta a mão, vai para o saco. Então, a gente está inventando a coisa mais poderosa do universo, que é a invenção do mito do pecado. Com isso aí, a gente vai controlar não só Adão, não só Eva, os filhos de Adão e Eva, os descendentes de Adão e Eva, mas até chinês que aceitar Jesus, a gente vai enrolar com isso. Então, respondendo à pergunta, o pecado de Adão e Eva foi um acidente? Não, porque a narrativa não tem funcionamento autônomo. A narrativa é um projeto de um redator. O projeto já previa o sacrifício substitutivo. O texto foi escrito para implementar o sacrifício substitutivo. Então, quando Adão e Eva foram escritos no papel, já estava decidido. Eles estão sendo colocados aqui para pecar. Porque a gente quer dizer que o camponês é pecador. Eles pecando, Deus vai dizer que mata eles, porque a gente vai dizer que Deus quer matar o pecador. Eles pecando e Deus dizer que quer matar Adão e Eva, o próprio Deus vai dar uma alternativa. Eu mato aqui um bicho, eu faço uma roupa de pele para vocês e vocês têm 1 ano de vida. Porque a gente vai dizer para o camponês que Deus quer matar eles, mas a gente é uma solução. Se eles vierem aqui matar um bicho, ele ganha 1 ano de vida. Então não tem acidente, não é vida real, é apenas a ata, a ilustração de um projeto político, pedagógico, político, teológico, de controle da população campesina, que funcionou tão bem, mas tão bem, que continua funcionando até hoje.